Estudo Bíblico Sena, Bases da Fé Cristã, aula de número 11, nas Bases da Fé Cristã, aquilo que a gente está vendo. Temos como texto base 2 Timóteo 3,16. Vamos ler aí? 1, 2, 3 e... Toda a Escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então a gente vai ver o que é expiação. Semana passada a gente viu sobre a ressurreição, né? Sobre o que é a ressurreição, o que foi a ressurreição de Cristo. E hoje a gente vai ver sobre o que é a expiação. Qual é o papel da expiação, o que ela é. Então antes mesmo do nascimento de Jesus, né? Nós vemos na palavra que um anjo foi enviado ao seu pai terreno, né? Antes que Jesus nascesse, nós vemos que um anjo vai até José, né? E a gente vê ali que em Mateus 1, 21, diz ali que, né, o anjo diz para José que o nome do bebê, né, deveria ser Jesus, o nome do bebê que estava no ventre de Maria deveria ser Jesus, porque ele salvaria o seu povo dos seus pecados. Lá em Mateus 1, 21 nós lemos isso. Então, nós sabemos que Jesus ele salvou o seu povo de seus pecados, tanto pela vida que viveu neste mundo, nós sabemos disso, que Jesus salvou o seu povo pela vida que ele viveu, quanto também pela morte que ele sofreu, né? Esses dois pontos são pontos que nós conseguimos entender, acompanhar e realmente ver. Jesus ele salvou o seu mundo dentro desses dois pontos, daquilo que ele viveu como um todo, a sua vida e a sua morte faz parte daquilo que é a nossa salvação, aquilo que é a salvação do mundo. E esse trabalho, né, esse posicionamento, a vida de Jesus, tanto no seu caminhar quanto na sua morte, muitas vezes é chamado de expiação na palavra. Muitas vezes a expiação, né, é mencionada dessa maneira. Através do quê? Da morte de Jesus e da sua vida, né? Essas duas coisas juntos obteve salvação para nós. Isso é a expiação. Então, né, assim, de forma bem enxugada, se a gente quisesse trazer de forma, né, bem batida assim, para uma pessoa que nos perguntasse o que é expiação, nós poderíamos falar isso, né? A nossa salvação, nós obtemos salvação através de Cristo Jesus, através da vida e morte dele. Isso é a expiação. Então, antes de qualquer coisa, vamos orar mais uma vez, para a gente dar início aí dentro daquilo que são os pontos na nossa folha. Senhor, te damos graças mais uma vez por este momento, ó Deus, por este momento de estudo que nós estaremos tendo. E pedimos que no nome de Jesus, Pai, o Senhor possa trabalhar os nossos corações e ministrar as nossas vidas. Possamos aprender do Senhor, Pai, que é manso e humilde neste momento. Possamos aprender da Tua Santa Palavra, que realmente estará, Pai, sempre nos conduzindo neste tempo. Trabalhe os nossos corações, as nossas vidas, em nome de Jesus. Amém. Então, a causa da expiação. Já entendemos que a expiação é o quê? É a obra que Jesus fez em sua vida e morte para obter a nossa salvação. Então, qual é a causa da expiação? A primeira parte é em negrito. A nossa folha diz assim, no primeiro pontinho: a Escritura é clara, a Bíblia é clara. Cristo veio para nos salvar por causa do fiel amor ou graça e da justiça de Deus. O amor de Deus é afirmado em João 3,16. Que Deus tanto amou o mundo, que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. A justiça de Deus é confirmada quando Paulo escreve que Deus apresentou Jesus para propiciação, Romanos 3,25. Isto é, um sacrifício que arca com a ira divina, para que Deus nos olhe favoravelmente. Então, para a gente poder entender aí, a gente vê uma palavrinha diferente aí, que Paulo até escreve em Romanos 3,25, a propiciação. O que é a propiciação? É um sacrifício que arca com a ira divina. O que é a ira divina? A ira de Deus contra o pecado. Nós sabemos que Deus ele odeia o pecado.
E isso causa uma ira nele, não uma ira como eu e você ficamos irados, mas a ira de Deus contra o pecado é uma ira santa, né? Algo que nós não conseguimos mencionar, né? Não conseguimos entender porque não conseguimos passar por isso, né? Nós não conseguimos entender essa ira santa de Deus porque nós não vivemos essa ideia. Mas o que acontece? Em vários momentos do Antigo Testamento, e a gente vai ver que todo o embasamento do Antigo Testamento era no quê? Para que você pudesse ter perdão pelos seus pecados, era necessário você matar um animalzinho, né? Você matar ali um cordeirinho. E esse processo era chamado, né? Tinha como nome propiciação, né? Propiciação pelos pecados, pelo pecado do povo. Então nós vemos lá que, por exemplo, o sumo sacerdote, nós vemos que o sumo sacerdote todo ano, uma vez por ano, ele adentrava o Santo dos Santos, né? E ali ele fazia o quê? Uma propiciação por todo o povo. Ali ele ia diante ali da Arca da Aliança, que era como a presença de Deus, né? Bom dia, irmã. A gente vê que ele ia ali diante da Arca da Aliança, que era a presença de Deus, e ali o sumo sacerdote pedia perdão para todo o povo, pelos pecados de todo o povo. Isso era o que? Era o dia da propiciação, né? Era o dia principal da propiciação. Mas nós vemos que o que acontece então? Jesus, ele vem como esse que é, né, essa propiciação final, né? Ele foi aquele que foi o sacrifício final em nosso lugar. Jesus, ele morreu de uma vez por todas. Ele fez esse último papel, o último papel necessário de propiciação para que os nossos pecados fossem perdoados diante de Deus, né? Então Jesus, ele bradou a ira de Deus naquele momento contra o pecado. Então até aquele momento que a gente vê Jesus ainda no Getsêmani, e ele diz ali no Getsêmani, né? Pai, né, retira-te esse cálice de mim, né, tira esse cálice de mim, né, mas que não seja feita a minha vontade, sim a do Senhor. Este cálice, né, tudo indica quando a gente lê a palavra, que é a ira de Deus, né, que estava para cair sobre Jesus. Jesus iria beber da ira de Deus, porque a gente sabe que o pecado, todo o pecado do mundo foi lançado sobre Jesus. Tudo aquilo que tem de ruim sobre o mundo, né, que houve antes de Jesus ou agora, depois dele, foi lançado sobre Jesus naquele momento. Todo o pecado do mundo foi lançado sobre ele naquele momento. Então ele provou do mais amargo, ele provou do mais terrível de todas as coisas, né? Ele provou da ira de Deus naquele momento, né? E a partir disso, Deus voltou a nos olhar de forma favorável. Então essa é a causa da expiação, né? É Jesus se entregando para nos salvar por causa do seu fiel amor, por causa da sua graça e da justiça de Deus, né? Então esse é o ponto, essa é a causa da expiação. Então a segunda parte aí é a necessidade da expiação, a necessidade. Primeiro pontinho diz aí: embora não fosse obrigatório para Deus salvar qualquer pessoa, em seu amor ele escolheu salvar. Uma vez que ele tomou essa decisão, a justiça de Deus tornou necessária para Cristo viver e sofrer a morte que suportou. Então, a partir do momento que Jesus veio a este mundo, a partir do momento que ele realmente se prontificou a vir a este mundo, onde o Filho de Deus, né, se deixou ali o Pai, desceu dos céus, né, a partir do momento que ele tomou essa decisão, a justiça de Deus tornou necessária. Que justiça é essa que a gente está falando? A justiça de que todo o pecado seria lançado em Jesus, né, que a ira de Deus cairia sobre Jesus, que ele teria que morrer na cruz do Calvário pelo pecado de todos os homens. Então essa justiça que a gente está falando aí, né, ela se tornou necessária. Então a gente vê que Jesus ele viveu neste mundo. Nós vemos que ali ele teve o seu ministério por 3 anos, mas ele viveu por 33 anos neste mundo. Em 3 anos a gente vê que ele esteve, né, mais focadamente em seu ministério. Foi o momento onde ele chamou seus discípulos, onde ele realmente caminhou por grande parte ali, né, de Israel.
E aí Jesus ele vem, ele morre, né? Ele fica 3 dias ali. Após isso ele ressuscita. E depois que Jesus ressuscitou dentre os mortos, ele pergunta aos seus discípulos, lá em Lucas 24, 26, da seguinte maneira, ele diz assim, ó: não devia o Cristo sofrer essas coisas para entrar na sua glória? Então, meus irmãos, diante disso nós entendemos o quê? Que Jesus ele já sabia de tudo que ele iria passar, né? Cristo ele sabia que não havia outro caminho para Deus nos salvar, senão ele morrer em nosso lugar. Então ali, a partir disso, o que ele fez? Ele precisou, ele teve que sofrer tudo que ele sofreu e teve que morrer pelos nossos pecados. Então, ele entende essa necessidade, ele entendeu essa necessidade. Quando ele passa pela morte, ele ressuscita, ele repassa isso para os seus discípulos. Olha, é necessário que o Cristo, que eu, né, padecesse, sofresse tudo que eu sofri para entrar na glória, né? Então o próximo pontinho diz aí, ó: outros meios como sacrifício oferecidos pelos pecados no Antigo Testamento não tinham valor permanente. Então, como eu já disse, eu volto a dizer, né? Todo ano, por exemplo, a gente vê que o sumo sacerdote ia lá pedir perdão diante da Arca da Aliança, que era a presença de Deus, pelo povo. Não só nesse momento, né? Mas nós vemos que o ano inteiro, homens, né, e mulheres, né, homens, né, pelas suas famílias, iam ali diante do templo, iam ali e levavam, né, a oferenda para Deus, né? Ali os sacerdotes faziam as oferendas, né? Matavam os animaizinhos, queimavam, né, ali né, a gordura dos animais, para que isso subisse até os céus como, né, um perfume suave às narinas de Deus, como a palavra diz várias vezes no Antigo Testamento, né? Mas isso era necessário fazer sempre. Sempre era necessário essa expiação no Antigo Testamento, né? Sempre eles tinham que parar ali e refazer. Todas as vezes que você pecava, você ia ali, naquele momento, ali no templo, levava um animalzinho, fazia a expiação, né? E fazia esse processo. Era incessante, o ano inteiro. Tanto faz que os levitas, né, os filhos de Levi, eles foram direcionados apenas para isso, né? A tribo de Levi vivia apenas para isso. Para cuidar do templo, para poder fazer as oferendas, para poder fazer a propiciação, para fazer isso. Era a única coisa que a tribo de Levi fazia. Por quê? Porque era o ano inteiro, o povo tinha que pedir perdão pelos pecados o ano inteiro, né? Mas aqui nós entendemos o que neste pontinho que a gente acabou de ler, meus irmãos? Que no Antigo Testamento não tinha valor permanente, e realmente não tinha, era sempre que eles estavam fazendo isso. Como diz em Hebreus 10:4, ó: pois é impossível que o sangue de touros e bodes tire pecados. Então isso era o quê? Era como se fosse algo ali, vamos dizer assim, né, uma chuva no molhado, né? Então assim, ia, pedia perdão, matava o animaizinho, mas devia fazer isso sucessivamente. Mas Jesus, como diz aí no pontinho, né? Jesus, pelo seu próprio sangue, obteve eterna. Essa palavra é interessante dentro disso daí, né? Jesus, pelo seu próprio sangue, obteve eterna redenção. Isso está escrito em Hebreus 9:12. A partir do sangue de Jesus, nós obtivemos eterna redenção. Não era mais necessário, a partir do momento que Jesus morreu na cruz do Calvário, ficar matando mais animal. Ficar tendo mais esse processo, né? Ficar vivendo, né, esse ciclo sem fim que nós vemos no Antigo Testamento. Porque assim, como a gente vê aí, né? E assim eliminou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, como está escrito em Hebreus 9:26. Então nós vemos aí que em Hebreus 9:26, Hebreus 9:12, nós vemos aí que Jesus, através do seu sangue, obteve eterna redenção. E mediante como que ele obteve essa eterna redenção? Mediante seu próprio sangue, né? Mediante o sacrifício de si mesmo na cruz do Calvário. Então foi necessário que Jesus morresse por todos. Necessário de várias formas. É muito interessante, meus irmãos, porque ainda hoje existe pessoas que fazem esse trabalho lá em Israel. Existe ainda alguns homens, principalmente ali da região de Samaria, né, da região central de Israel. Se você procurar ali
Se procurar no YouTube, você vai até encontrar os vídeos ali. Que o povo ainda se reúne, né, os homens, assim, eles se vestem até como sacerdotes. Eles fazem, né, esse abatimento ainda de animais. Eles juntam ali os homens, as crianças, para fazer esse processo ainda. Um processo totalmente desnecessário. Mas eles, como judeus, muitos ainda acreditam nisso. Depois, se você quiser chegar na sua casa, joga lá, se você quiser ver, né, no YouTube. Coloca lá no YouTube assim, samaritanos nos dias atuais, né, fazendo a morte dos animais, fazendo a propiciação de animais, né. Você vai conseguir ver os videozinhos lá ainda, né. É bem interessante para a gente poder entender que a gente não tem, obviamente, nada daquele tempo nos mostrando, mas você quer ver um pouquinho, né, assim, de como era no tempo do Antigo Testamento. Você procurando lá no YouTube, você consegue encontrar lá. Então a gente entende a causa da expiação. Foi o amor, né? Porque Deus tanto amou o mundo que deu seu Filho unigênito. A causa da expiação. A necessidade da expiação. Era necessário que Cristo Jesus morresse por nós. Uma morte que seria última, de uma vez por todos. Seu sangue entregue por nós na cruz do Calvário fez com que todas as coisas fossem, de uma vez por todas, findadas no que tange a morte, né? E agora a natureza da expiação. Primeiro pontinho diz aí, ó: se Cristo tivesse se oferecido apenas como um sacrifício. Então, o que eu quero dizer com isso? Se Cristo tivesse oferecido apenas como um sacrifício, se ele fosse apenas como um animalzinho, obtendo assim perdão dos pecados para nós, garantiríamos apenas acesso a uma salvação parcial. Assim como era no Antigo Testamento, né? De certa forma, uma salvação parcial. Você ia, né, pequei, levava um animalzinho. Depois pequei de novo, levava outro animalzinho. E ficava nessa ideia, né, sucessivamente. Embora nossa culpa fosse removida, seríamos como Adão e Eva quando foram criados. Livres de culpa, mas capazes de pecar e sem um registro de obediência ao longo da vida. Mas, para entrar em comunhão com Deus, precisamos viver uma vida de perfeita obediência. Então, o que eu estou querendo dizer com este pontinho aqui? Nós precisamos viver diferente de Adão e Eva. Diferente de Adão e Eva, que eles tinham tudo, mas eles entregaram e deixaram isso tudo para viver, né, aquilo que eles desejavam, né? Então, a natureza da expiação é o quê? Jesus morreu na cruz do Calvário para que a gente não viva mais dessa maneira. Que a gente não viva uma vida de, hoje está tudo bem, amanhã não está. Não, mas Jesus morreu na cruz do Calvário para que a gente pudesse ter o que? Livre acesso a Deus Pai. A partir desse livre acesso, a gente tem o que? Essa liberdade de ir até o Senhor, de viver uma perfeita obediência a Ele. Nós não precisamos mais ficar nesse jogo de pequei, deixa eu juntar mais um pouquinho de pecado para ir até Deus e levar um animal para me poder matar este animal. Deixa eu juntar um pouquinho mais de pecado. Não. Todos os dias, em qualquer momento, independente das circunstâncias, nós podemos ir até Ele e pedir perdão pelos nossos pecados. Chorar realmente de arrependimento pelos nossos erros, pelos nossos pecados e viver uma perfeita obediência. Quando eu escrevo aí uma perfeita obediência, é isso. É diante de qualquer tipo de pecado que nós nos atrelamos, de forma segura e rápida e repentina, pedimos perdão a Deus, para que possamos viver em perfeição, em santidade diante dEle. Então o próximo ponto diz aí, ó: Cristo teve de viver a experiência de uma vida de perfeita obediência a Deus, para que os méritos positivos dessa obediência pudessem ser contados em nosso favor. O que eu quero dizer com isso? Se Jesus não fosse perfeito e nunca tivesse pecado, ele não poderia ser essa expiação final que ele foi, né? Então, continuando aí, ó. Isso é o que Paulo quer dizer quando escreve: por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos. Romanos 5,19. Então, pela obediência de Cristo Jesus, pela perfeição de Cristo Jesus, de um único homem, que foi Ele, nós fomos feitos justiça de Deus, né?
fomos considerados justos diante de Jesus, diante de Deus Pai. Então Cristo, por meio da sua vida imaculada, né, que ele foi imaculado, ele não pecou, então por meio da sua vida imaculada, a vida imaculada que ele viveu, né, nós nos tornamos justiça. E por meio da vida imaculada que ele viveu, ele se tornou nossa justiça, como diz lá em 1 Coríntios 1,30. Né? 1 Coríntios 1,30 nos diz que ele é a nossa justiça. E a partir dele ser a nossa justiça, nós somos justos diante de Deus. Amém? Então o próximo ponto diz aí, Jesus teve uma vida de sofrimento, conforme as palavras de Isaías. Ele foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de tristeza e familiarizado com o sofrimento. Está escrito em Isaías 53:3. Ele sofreu quando foi assaltado pelos ataques e tentações de Satanás no deserto, e suportou a oposição dos pecadores contra si mesmo. Foi com esse e outros sofrimentos que ele aprendeu sobre obediência. Embora ele jamais tenha desobedecido, tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Hebreus 5, versículos 8 e 9. Então, meus irmãos, nós entendemos isso aí. Nós entendemos que Jesus ele sofreu, que o sofrimento dele foi necessário, que tudo que ele passou foi necessário ele passar para que nós pudéssemos ter salvação. Ele tornou-se a fonte de eterna salvação para todos os que lhe obedecem, para todos os que nele crê, para todos que nele, para que todos aqueles que se entregam a ele tenham a vida eterna. Nós conseguimos entender isso. Então, meus irmãos, quando Jesus ele estava ali mais próximo da sua morte, nós vemos que os seus sofrimentos sempre foram aumentando. Cada tempo que passava, o sofrimento de Jesus mais e mais aumentava. Né? Isso daí era uma constância dentro daquilo que nós vemos sendo trabalhado nas Escrituras, nos Evangelhos. E ele externou isso aos seus discípulos, né? Ele falou isso aos seus discípulos. Então nós vemos que tudo aquilo que Jesus foi vivendo, foi tudo o quê? De forma sucessiva, né? Foi acontecendo de forma sucessiva. Cada vez mais e mais, quanto mais chegava perto do momento que ele seria, né, a expiação final, as coisas aconteciam de forma mais tensas, né? Dentro do corpo dele, né? A ponto dele o quê? Externalizar isso aos seus discípulos, né? E ele fala sobre as agonias que ele estava passando, né? Que ele estava experimentando. Lá em Mateus capítulo de número 26, versículo de número 38, Jesus vai dizer que a alma dele estava profundamente triste, né? Dentro de uma tristeza mortal. Então quando ele é crucificado, né? Ele sofre ali uma das mais horríveis formas de morte, né? Jamais inventadas pelo homem. A aflição que ele passou ali foi imensa, né? E isso tudo era necessário, né? Era necessário porque ele estava sofrendo com todo o pecado do mundo sobre ele. Então parte da expiação nós vemos, né? Desde o Antigo Testamento, por exemplo, quando nós vemos quando os animaizinhos eram mortos, como que eles eram mortos? Eram cortados a garganta dos animais, né? Eles sofriam naquele momento, né? A ovelhinha ali, o cordeirinho que era colocado ali no templo, né, para expiação do povo era como? Era cortado a garganta, ele sangrava até a morte, né? Não era uma morte gostosa, né? Não era uma morte tranquila, né? Era como se tivesse deitado e apenas morresse, né? Dormindo. Então nós vemos que tudo aquilo que a gente vê no Antigo Testamento, né, vai se cumprir em Cristo Jesus. Até uma morte, né, dolorosa, sofrida. Isaías vai falar também que como um cordeiro que vai até o matadouro, Cristo também foi, né, até a cruz. O Messias iria até a cruz, Isaías vai falar. E Jesus sofreu todas essas coisas calado, né? Calado como o cordeiro também sofria no Antigo Testamento. Então foi necessário que ele passasse por tudo isso, né? Isso faz parte do que é a natureza da expiação, né? Como eu já disse,
Cordeiro morria no Antigo Testamento de uma forma, né, ali quieto, mas um tanto quanto brutal, né? Ele ia agonizando ali na sua morte, o sangue saindo de seu corpo, pouco a pouco. Assim foi com Cristo Jesus, ao ponto da gente ver que um dos últimos momentos antes dele morrer, o que acontece? Aquele guarda enfia, né, uma lança sobre o seu lado e já não sai mais sangue, apenas água, né? Ele entregou realmente seu sangue por nós, né? Até o último, até a última gota, né? Até onde não tem mais nada. Então a natureza da expiação nos mostra que isso era necessário, né? Era necessário que ele entregasse tudo ali por nós. E aí, para a gente poder se familiarizar um pouco com essa natureza da expiação, né? Como foi a morte de Jesus? Então Jesus na cruz, o que acontece ali, ó? Já crucificado, Cristo foi forçado a suportar uma morte lenta por sufocamento provocado pelo peso do seu próprio corpo. Então nós vemos que isso acontece ali na cruz, né? A cruz, quando eles eram colocados sobre a cruz, eles eram colocados ali com as suas mãos e os seus pés, né, cravados com pregos. E o corpo, né, de qualquer forma faria isso, né? O corpo se lançaria para frente, né? Não tinha como ficar assim, né? Porque a cruz ficava reta, então o corpo começava a se lançar para frente. Isso fazia o que? Isso levava a pessoa a se sufocar, né? Começava um sufocamento por conta do pulmão e tudo mais. Até estou explicando melhor no ponto aí, ó. Ele estava estirado e unido à cruz por pregos, e seus braços suportados para cima e para fora, né? Para cima e para fora, tornando difícil expirar e inalar mais ar. Para poder respirar, ele tinha de se apoiar em suas pernas, depositando todo o peso dos pregos dos pés e forçando suas mãos contra os pregos que as fixam, produzindo assim uma dor lancinante pelos nervos de seus braços e de suas pernas. Além disso, suas costas já flageladas eram esfregadas contra a áspera cruz de madeira a cada respiração que ele tomava. Então realmente, meus irmãos, foi algo brutal, né? Algo brutal. Então eu estava até ouvindo esse tempo atrás, né, uma explicação de quando ficava aqui para frente, né, a água ia tomando os pulmões, né, pela maneira como se ficava aqui, né, o pulmão ia se enchendo de água, cada vez ficava mais difícil de respirar, e como diz aí, né, ele tinha que se lançar contra os seus próprios pés, fazer força para conseguir respirar. Então foi algo realmente brutal, né? Mas meus irmãos, de qualquer forma, a dor física que a gente lê aqui que Jesus passou, nem mesmo chega perto, nem mesmo pode se comparar à dor espiritual que ele passou naquele momento. A angústia espiritual que Jesus passou naquele momento. Nós já conseguimos entender um pouco disso quando ele ainda está no Getsemane e começa a suar sangue naquele momento, né? E estava até vendo falar sobre, não sei se os irmãos já ouviram também, mas para alguém chegar a suar sangue, é necessário a pessoa estar num momento de caos interno tão grande, está passando por uma tribulação tão grande dentro do seu próprio corpo, que é algo assim, realmente dali para a morte, né? Se a pessoa chegar ao ponto de suar sangue. Mas mesmo passando por tudo isso, meus irmãos, Jesus ele nunca pecou. Nós sabemos e nós entendemos que ele odiava o pecado. Diante do pecado, Jesus ele sempre se posicionava. Nós vemos que diante de Satanás ele se posicionou quando foi tentado. Quando ele chega ali no templo e vê as pessoas ali vendendo, né, bugigangas dentro do templo, ele se posiciona ali, ele quebra tudo mesmo, né? Ele diz ali que ali não era um local de venda, de comércio, né? Então diante do pecado a gente vê que Jesus ele sempre se posiciona com ódio contra o pecado, né? Com nojo contra o pecado em toda a sua vida. Mas mesmo nunca tendo pecado e odiando o pecado, ele voluntariamente tornou sobre si todos os pecados, né? Ele se tornou pecado por nós. Então, Isaías 53:12 vai dizer que ele tomou o pecado de muitos, né? Lá em Isaías 53:12 diz: então aquilo que ele odiava com todo o seu ser foi derramado sobre ele, né? Isso é algo muito interessante da gente entender, né? E para a gente poder entender melhor isso, é muito interessante quando a gente lê lá em 1 Pedro 2:24. Vamos abrir lá?
1 Pedro, capítulo de número 2, versículo de número 24. Pedro 2, 24 diz aí, carregando ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para o pecado, vivamos para a justiça. Por suas chagas fostes sarados. Então, Pedro está falando sobre isso. Pedro ele está aí trabalhando essa verdade. O ódio de Jesus contra o pecado, mas ele se colocando e se pondo como pecado de todos aí, carregando sobre si mesmo o pecado de todos. Então, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados, Ele carregou os nossos pecados, o pecado de todos, para que nós... Aí ele faz aí meio que um paralelo, Então, ele fala aí sobre a morte, Então, carregando ele mesmo em seu corpo sobre madeira os nossos pecados. Então, ali ele morreu no madeiro, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Então, ele faz o paralelo aí entre a morte, Então, a partir da morte de Jesus na cruz do Calvário, nós morremos pelo pecado, morremos para o pecado, E mortos, uma vez mortos para o pecado, nós vivamos para a justiça, porque pelas suas chagas fostes sarados, ou como Isaías também diz, pelas suas pisaduras fomos sarados também, entra dentro dessa mesma ideia. Então, meus irmãos, Deus tornou pecado por nós, em Cristo Jesus, Aquele que não tinha pecado, Ele se fez pecado por nós, Jesus, Ele se fez maldição por nós, A palavra também vai nos dizer, para nos resgatar da maldição da lei, como diz lá em Gálatas 3,13, Então Ele se fez maldição, Ele se fez maldito por nós, como diz Gálatas 3,13, Isso é muito interessante. Mas ali, onde Ele se fez maldição por nós, Ele venceu a maldição, Ele venceu o pecado, Ele venceu a morte, E nós vemos o que no próximo pontinho? Que tudo isso Jesus enfrentou sozinho. Jesus enfrentou tudo sozinho. Continuando a dizer, então todos os discípulos o abandonaram e fugiram. Ele enfrentou tudo sozinho mesmo. Mateus 26:56 nos diz isso, Todos o abandonaram. Deus, seu Pai, o abandonou. Até Deus Pai o abandonou. Jesus passou ali como homem na cruz do Calvário só. Nós vemos aí em Mateus 27:46 que Jesus ele grita, Eli, Eli, lama sabachthani, Deus meu, por que me desamparaste? E por que isso aconteceu? Porque naquele momento ele foi separado da doce comunhão com seu Pai Celestial, que sempre havia sido a fonte infalível de força interior e o elemento de maior gozo em uma vida repleta de tristezas. Ainda mais difícil que a dor física, a angústia mental e o abandono completo foi a dor de suportar a ira total de Deus sobre si mesmo. Meus irmãos, a gente precisa entender isso, Que Deus, a ira de Deus caiu sobre Jesus naquele momento. A ira contra o pecado do mundo, Deus nunca desejou que o pecado entrasse no mundo, mas o homem ali, Adão e Eva, através daquele momento, no livre-arbítrio que eles tinham dentro ali do Éden, eles se entregaram, às suas próprias vontades, se entregaram à sua própria carne, se entregaram ao pecado ali dentro do jardim. E a partir disso, o que eles fizeram? Eles tiveram um rompimento, um relacionamento com Deus. E a partir disso, Deus se irou contra o pecado do mundo. A gente vê que a ira de Deus cai sobre o mundo, sobre o pecado do mundo. Um bom exemplo é ali no dilúvio, A ira de Deus cai sobre o homem. Não havia um homem justo sequer, a não ser ali a gente vê o próprio Noé, Então Deus naquele momento lança, ali água sobre toda a face da terra e só a família de Noé que fica viva. A gente vê ali também, que Deus de certa forma se ira contra os homens quando eles estão levantando a torre ali em Babel naquele momento e confunde as línguas, Mas tudo isso foi o quê? Foi por um bem maior do mundo, do todo, Porque os homens eles sempre
né? E nós, como todos, nós como os homens, somos sempre levados ao quê? A fazer as nossas próprias vontades. Mas muitas vezes nossas próprias vontades nos levam ao quê? A uma vida de pecado, né? Então, o pecado de todos aqueles que já haviam vivido antes de Cristo Jesus e aqueles que viriam a viver após ele foram lançados sobre ele na cruz do Calvário naquele momento, né? Isso nós entendemos na palavra. E o próximo pontinho diz aí, ó: como Jesus levou a culpa dos nossos pecados, Deus desencadeou toda a sua ira e aplicou o castigo pelos nossos pecados sobre o seu próprio Filho. Jesus tornou-se objeto do intenso ódio divino, a transgressão e da vingança contra o pecado que Deus tinha pacientemente suportado desde o início do mundo. Cristo, necessária e voluntariamente, suportou o castigo total por nossos pecados na cruz. E assim, por meio de sua morte, a justiça de Deus foi cumprida. Jesus aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Isso nós lemos em Mateus 9:26. Então Hebreus 9:26, perdão. Jesus ele aniquilou o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Ele aniquilou de uma vez por todas, né? Isso quer dizer que a gente não vai mais pecar? Não, né? Mas o aniquilamento que nós lemos aqui do pecado é nesse sentido, que agora a gente pode viver uma vida justa, uma vida de santidade, uma vida de completa liberdade diante de Deus Pai. Amém? E para a gente ir finalizando, mas para falar a verdade, meus irmãos, antes de finalizar esse último ponto, vamos tomar um cafezinho? Vamos dar uma pausa aí, tomar uma água também, e aí a gente já retorna daqui 5 minutinhos e a gente já finaliza, ok? Então, meus irmãos, né, assim como a gente disse, de forma bem enxugada no início, né? A expiação é a obra que Jesus fez em nossa vida, ou melhor, a obra que Ele fez em sua vida e morte para obter a nossa salvação, né? E isso é a expiação. Então, aí passando de forma breve, né, a causa da expiação é o amor, é a graça de Deus, né, pela sua criação. A necessidade da expiação é porque realmente a gente vivia uma vida de pecado, né? A gente estávamos entregues ao pecado, né? No Antigo Testamento era só a morte de animais e isso era feito de forma sucessiva, né? Então era necessário que um se entregasse por todos e Cristo fez isso. A natureza da expiação, né, realmente a natureza esse entendimento de que Cristo, né, nunca tendo pecado, odiando o pecado, assim mesmo, Ele vivendo essa vida, Ele se tornou a nossa justiça, porque Ele se entregou na cruz do Calvário e morreu por nós. Ali na cruz nós vemos, né, como a gente viu aqui em Jesus na cruz, Ele se entregou ali na cruz e vemos um pouco de como foi toda aquela parte, o momento dele ali na cruz. E em Jesus, né, Ele levou a culpa dos nossos pecados, tudo foi lançado sobre Ele, né? Então a gente vê que Jesus ele aniquilou de uma vez por todas o pecado mediante o sacrifício de si mesmo, como está escrito em Hebreus 9:26. E aqui o último ponto é o resultado da expiação, né? O resultado dessa obra que Jesus teve em sua vida e em sua morte para obter salvação para nós. Então qual que é o resultado da expiação? Pontinho aí para a gente finalizar. Cristo viveu uma vida perfeita sem pecado. Amém. E sofreu uma morte horrível de pecador, a fim de salvar o seu povo de seus pecados. Ele pagou o castigo que nós merecíamos por nossos pecados. Suportou a ira que merecíamos suportar. Superou a separação que o nosso pecado causou entre Deus e nós. E nos libertou da escravidão causada pelo pecado. Por causa da obra de Cristo em nosso favor, Deus pôde nos resgatar do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado. Que grande salvação! Então, esse é o resultado da expiação. Perdão.
Este é o resultado da expiação. Jesus, ele fez tudo, ele se entregou da maneira que se entregou, ele sofreu o que ele sofreu. Para o quê? Para que ele nos libertasse da escravidão causada pelo pecado. Como diz aí em Colossenses 1,13, né? Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, né? Ou para o reino do seu Filho amado. Então, a expiação é a causa principal da nossa salvação, ok? Então, semana passada a gente viu um pouquinho sobre a ressurreição de Cristo. A partir da ressurreição nós conseguimos entender também o que é expiação, né? A gente já viu também sobre santificação, a gente já viu também sobre o que é o pecado. Então tudo aquilo que a gente está vendo, né, em decorrência e sobre as bases da fé cristã, é para que a gente tenha bases, né, um bom alicerce verdadeiramente, né, para que possamos compreender, entender e viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. Vamos ficar de pé então, para nós podermos ir findando a nossa aula. Conseguimos terminar um pouquinho antes hoje. Hoje às 20 horas nós temos aqui o nosso culto, né? Culto da família. E hoje, né, nos alegraremos e já estamos nos alegrando porque hoje é a Santa Ceia do Senhor, né? Hoje é mais um desses momentos, assim como a gente já está se recordando agora de manhã de tudo aquilo que Jesus fez por nós, da sua entrega sacrificial por nós. Hoje à noite, né, juntos, reunidos como igreja, estaremos mais uma vez nos recordando deste momento. Não apenas nos recordando, né? Mas realmente ceando juntos, né? Aqui estará hoje à noite o pão e o cálice, né? Que a partir daquele momento, né, são para nós o corpo e o sangue de Cristo. E aqui juntos hoje nós cearemos em memória de Jesus. Amém? Feche seus olhos, oremos ao Senhor. Pai, graças nós te damos, ó Deus. Em temor e tremor nós nos achegamos a Ti. Sabemos da Tua santa obra, Jesus, feita na cruz do Calvário por nós. Da Sua vida e da Sua entrega em todos os momentos por nós. Os Seus ensinamentos, ó Deus, os Seus ensinamentos, Cristo Jesus, está sobre os nossos corações e percorre as nossas vidas. Possamos cada dia mais e mais estarmos em Ti, caminhando para o Senhor e honrando Teu soberano nome. Capacita-nos cada dia mais e mais a viver entregues a Ti, a Te amar acima de todas as coisas e a viver uma vida segundo a Tua vontade. Assim como o Senhor Jesus odiou e odeia o pecado, nos faça também a ter nojo, a odiar o pecado, a correr longe de tudo aquilo que alimenta a nossa carne. Nos faça estar longe disso e nos faça ser cada dia mais e mais espirituais. Nos faça cada dia mais e mais amar e temer ao Senhor, a viver para a honra e glória do Teu santo nome. Nós oramos neste momento e eu lhe peço, ó Deus, que o Senhor possa levar cada um dos Teus filhos debaixo da Tua santa proteção para os seus lares. Abençoa a vida de cada um, guia cada um nos Teus passos, Deus. Abençoa o final do nosso final de semana e abençoa a nossa semana que está por vir. Assim nós oramos em nome do Teu Filho Jesus. E todos dizem amém.